companhia. Estamos no ar novamente nesta tarde, trazendo e compartilhando com vocês notícias atualizadas, importantes, de credibilidade, de tudo o que acontece no nosso Brasil, no meio político, no governo Bolsonaro e em Brasília. Sejam todos muito bem-vindos e vamos juntos agora. Bolsonaro dá checkmate. Gilmar Mendes dá tiro no pé e leva o Supremo Tribunal Federal pro abismo. Todos eles vão cair um por um. Gilmar Mendes e todos os outros. O fato é, quando se fala do Supremo Tribunal Federal, sempre é uma vergonha, onde os maus prevalecem no poder e o povo já está cansado. E vejam só, poderoso, milionário ministro do Supremo Tribunal Federal está com medo. Uma ação do presidente Bolsonaro pode fazer com que Gilmar Mendes, o homem de milhões, que solta bandidos no Brasil com grandes negócios, o inconsequente, caia. Imaginem o desespero de Gilmar Mendes ao sentir o fim da mamata, perdendo todas as suas regalias, tudo que roubou indo por água abaixo. Notícia de grande repercussão no dia de hoje, porque Gilmar Mendes está bravo e acaba de dar uma forte declaração contra o presidente Bolsonaro e movimentos no Brasil que apoiam o artigo 142. E eu pergunto, quem é lunático? Quem está pé da vida e pode perder tudo? Eles que têm medo. O ministro se manifestou claramente. E convenhamos, artigo 142 deixa muita gente incomodada. Gilmar Mendes em pânico. Acompanhe todos os detalhes e o contexto aqui agora no seu canal BR Notícias, mas antes, por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e não se esqueça de clicar no sininho. Tese de lunáticos, de Gilmar Mendes, sobre possibilidade de intervenção militar. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, classificou como irresponsável a interpretação do artigo 142 da Constituição Federal que legitimaria a possibilidade de intervenção das Forças Armadas para conter excessos de um dos poderes da República. Ele também disse que a tese é loucura e de lunático. Exatamente assim. Quem será o lunático? As declarações do ministro foram dadas em entrevista e durante essa entrevista, Gilmar Mendes rebatia uma declaração do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O Procurador-Geral afirmou que caso um poder invada a competência do outro, poderia estar sujeito à perda de garantia constitucional das Forças Armadas. Quando o artigo 142 estabelece que as Forças Armadas devem garantir o funcionamento dos poderes constituídos, essa garantia é no limite da garantia de cada poder. Um poder que invade a competência de outro, em tese, não há de merecer a proteção que garante a Constituição. No mesmo dia, porém, Aras emitiu uma nota negando a possibilidade de intervenção militar. A possibilidade de usar o artigo 142 para legitimar uma intervenção militar pontual é defendida pelo constitucionalista e professor de direito Ives Gandra Martins. Segundo ele, o artigo 142 da Constituição permite que as Forças Armadas sejam usadas como poder moderador caso algum dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, considere que tem sua competência invadida por outro. E Gilmar Mendes tem reiterado que as Forças Armadas são instituições permanentes que devem ser compreendidas na sua acepção republicana. É incompatível com a Constituição de 1988 a ideia de que as Forças Armadas podem fechar o Supremo Tribunal ou Congresso. O Exército não é a milícia. Onde será que esse ministro Gilmar Mendes está?
Realmente, o artigo 142 deixa muita gente incomodada, inclusive Gilmar Mendes. E vejam só, Aras opina sobre a aplicação do artigo 142, um poder que invade a competência de outro poder, não merece a proteção da garantia das Forças Armadas. Augusto Aras afirmou, em entrevista no programa de Pedro Bial, que as Forças Armadas têm um papel constitucional de manter o equilíbrio entre os poderes. A declaração de Aras foi dada ao explicar sua interpretação do artigo 142 da Constituição, que define o papel das forças. E segundo o Procurador-Geral da República, o artigo define as Forças Armadas como garantidora dos três poderes, com atribuição para intervir quando o poder intervém em outro. E Mourão dispara, deixa o cara governar. Nas últimas décadas, segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, o país foi governado pela esquerda e pela centro-esquerda. Agora é a vez da direita. Isso é alternância democrática. Deixe esse pacote passar. Se provar que funciona, ele será eleito em 2022. E se não funcionar, ele irá para o lixo da história. É o que disse o vice-presidente em entrevista ao Valor Econômico. Deixa o cara governar. O vice-presidente acredita que a escalada das tensões entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, na semana passada, não terá consequências concretas. É retórica inflamada. E Vila em maus lençóis. Advogados representam por crimes contra a segurança nacional, difamação e injúria. O historiador e comentarista político Marco Antônio Vila definitivamente está numa situação bastante complicada. Irresponsável, aético e falastrão, finalmente irá responder por suas condutas criminosas contra o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E, nesse sentido, um grupo de advogados propôs, nesta quarta-feira, dia 3, representação criminal junto à Procuradoria-Geral da República por eventuais crimes cometidos contra a Lei de Segurança Nacional, difamação e injúria. E na petição, os advogados relatam ofensas gravíssimas, dirigidas por Marco Antônio Vila ao presidente da República e a seus apoiadores, atribuindo pechas de criminosos, fascistas, nazistas, antissemistas e traidores da pátria. E a conduta de Vila, de acordo com o conteúdo do petitório, é revestida de ódio por convicções políticas frustradas, utilizando-se da sua condição de jornalista e historiador para se valer de ofensas à honra do presidente da República e também dos seus apoiadores que transcendem a liberdade de expressão. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o acesso de advogados ao controverso inquérito das fake news. Em decisões proferidas nos dias 29 de maio e 1º de junho, Moraes determinou que os advogados deverão manter o sigilo dos documentos que receberem. Nas redes sociais, muitos alvos do inquérito acusam Moraes de ter publicado uma fake news sobre o acesso, pois na última segunda-feira, em mensagem no Twitter, o magistrado havia declarado: o gabinete do ministro Alexandre de Moraes informa que, diferentemente do que alegado falsamente, foi autorizado integrar o conhecimento dos autos aos investigados no inquérito que apura fake news, ofensa e ameaças a integrantes do STF, ao Estado de Direito e da democracia. E através da mesma rede social, o site governista diz que Moraes, no final do inquérito, deve prender a si mesmo. É o que eu gostaria de deixar para todos nessa tarde de hoje. Agradeço a companhia e a credibilidade. Tenham uma excelente tarde, fiquem com Deus e até a próxima. E, por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e não se esqueça de clicar no sininho.